explica para mim o que é dízimo. O que a Bíblia fala para nós que é dízimo? Porque hoje em dia a gente vê ali o sistema religioso cobrando dinheiro do povo e a gente tem que devolver lá os nossos 10% para poder sustentar o evangelho, né? Pagar o salário do pastor, sustentar os templos de pedra. É assim que é feito hoje aí no sistema religioso. A tradução e a interpretação dos dízimos bíblicos, né? Dízimo bíblico. E o que a Bíblia diz para mim, então, o que é dízimo? Já que não existe esse dízimo sistemático que a gente vê aí, já que você fala para nós, Suelen, que dízimo de hoje tá errado, que eu não tenho que sustentar templos de pedra, o que então a Bíblia diz para nós? O que é o dízimo, então? O que é isso? O que esses pastores de hoje em dia, os lobos, né, devoradores aí, fizeram, então, com a verdade bíblica? Vamos ver lá. Primeiramente, vocês precisam entender o seguinte: dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. Repitam comigo. Dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. Ah, Sueli, mas é porque o dinheiro, né, tinha como? Não existia. Mentira! Dinheiro já existia. Toda época aí já tinha dinheiro e dízimo nunca foi dinheiro. Então, o que foi dízimo na Bíblia? Basicamente, alimento, mantimento. E a gente vai ver aqui todas as fases aí, todas as estações e momentos em que se tem o dízimo, em que se tem o pacto, qual que é a diferença, mas basicamente você precisa entender uma coisa: você não tem a obrigação de sustentar templo de pedra, você não tem a obrigação bíblica de sustentar o evangelho. O evangelho ele não necessita do seu dinheiro para ser sustentado. O evangelho comercial, né? O sistema religioso ele não precisa do seu dinheiro. Muito pelo contrário, quem precisa do seu dinheiro ou da sua ajuda ou do seu mantimento é o pobre, o necessitado e a viúva. Então, se você quiser fazer algo para o Messias, se você quiser dedicar dinheiro, tempo, mantimento, qualquer alguma coisa, ajude o seu próximo. Se você fizer isso, você vai estar ajudando o Messias, porque assim ele diz para nós, né? Quando fizerdes aos meus pequeninos, a mim o fareis. Tive fome e não me deste de comer. Então, basicamente, vou colocar aqui para vocês as referências bíblicas, mas basicamente não venha me falar que dízimo era dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi mantimento e ajuda aos pobres e necessitados, porque o evangelho basicamente é isso, é ajudar os pobres e necessitados. É isso que o Messias veio ensinar para nós. Ele veio ensinar que a gente devia amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo conforme as nossas bênçãos. Então, se fomos abençoados, podemos usar as nossas bênçãos para abençoar outras pessoas. E assim, essa pessoa pode ver através de nós o Criador, o mantendo, o ajudando, certo? Então, basicamente, a temática do dízimo gira em torno deste motivo. E vamos ver aqui como que funciona aí o dízimo na Bíblia, né? Os momentos da Bíblia em que o dízimo aparece, em que o dízimo é citado e como ele é o contexto disso, né? Na época patriarcal, a gente tem aí o exemplo da questão do dízimo que foi encontrado ali na experiência que teve Abraão e Jacó, né? Antes da lei ser dada lá, Moisés materializar. Não tem registro nas escrituras de que ele tenha sido obrigatório ou sistemático. Não tinha uma imposição legal como a gente vê hoje, né? Que se você não devolver 10%, imagina, nossa, você vai perder até teu emprego, porque você só tem emprego, né? A gente ouve assim nesse sistema religioso. Só tem emprego porque Deus te abençoou, porque o Criador te abençoou. Então, você tem que pegar os 10% e entregar lá no seu templo para pagar a luz, pagar o salário do pastor, pagar as viagens que eles fazem para as reuniões, pagar os congressos, né? Mais ou menos assim. Mas você está pagando, ajudando a expansão do evangelho. É mais ou menos assim, né? O que eles falam para nós. Mas basicamente, na época patriarcal, né? Não existia essa imposição. No caso de Jacó, as pessoas citam bastante esse caso, mas no caso de Jacó, ele fez um voto que ele quis fazer. Então ele fez um pacto por livre e espontânea vontade. Foi um ato dele de gratidão e devoção. De pegar e falar assim, ó, vou dedicar isso aqui para esse fim. Ele fez um pacto com Deus, uma aliança com o Criador. Você pode fazer isso se você quiser. Ah, eu vou ajudar uma instituição X. Vou fazer isso aqui porque eu quero. Vou pegar esse tanto de dinheiro, 10, 20, 50%.
vou dedicar isso aqui. Beleza, você tem o direito de fazer isso, mas ele não é algo sistemático, não é algo que deveria ser aplicado a todas as pessoas. Isso é o Criador toca no seu coração para você fazer algo específico. Foi o que aconteceu aí com o caso de Jacó, né? Gênesis 28, 20 a 22. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, tá fazendo um voto, tá fazendo uma aliança ali, né, uma troca, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, ele fez um voto, que é normal, né? Você faz um voto, fala assim: ó, Criador, se isso acontecer, isso que acontecer, eu vou pegar tudo isso aqui, vou dedicar para você, né? Se minha empresa andar e tal, vou pegar 20%, 30% aqui e dedicar para os pobres, para as pessoas, vou devolver o dízimo, né? Vou pegar lá o meu mantimento, vou tirar essa parte aí e vou entregar um voto normal. Você pode fazer isso hoje em dia com dinheiro, com alimento, com ajuda, né? É dedicar o teu tempo ao próximo, certo? O dízimo na época dos levitas foi somente após a saída dos israelitas do Egito que o dízimo passou a ser uma imposição legal. E aí você coloca lá que a lei de Moisés, Moisés recebeu do Altíssimo, né? Previa que esse dízimo tivesse uma destinação social. Então é o que a gente falou, sempre foi destinação social, sempre foi para ajuda e não para expansão do evangelho, não. Além de atender também a necessidade dos levitas, nesse caso, né, porque precisava atender as necessidades dos levitas que se dedicavam ali em seu cumprimento dos trabalhos do santuário, porque eles estavam ali, dedicando o tempo dele ali, então talvez não tinha tempo para poder fazer uma outra atividade, enfim, precisava ter o mantimento, precisava ter algo para comer, normal, lógico, né? Destinava-se também a ajudar os estrangeiros, órfãos e viúvas, para que comessem até ficar saciados. Aí a gente pega lá em Deuteronômio 14, 22 a 23. Separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer o seu nome. E comam o dízimo ali. Comam o dízimo. Vai comer dinheiro? Comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, de vinho novo, de azeite, dos machos das primeiras crias de gado e dos rebanhos, ou seja, carne, vinho, cereais, né? Com isso aprenderão a sempre temer o Senhor seu Deus, ou seja, comam, né? Comam mantimentos. Entreguem os dízimos aos levitas, que não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e os órfãos e as viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor seu Deus os abençoará em todo o seu trabalho. Sim, Deuteronômio 14, 29. Tá básico aqui. Vamos lá. Continuando. Ainda a gente tem aí o relato do Messias, o próprio Messias, falando sobre o dízimo, né? Quando ele veio a primeira vez. Fica bem claro aqui que os dízimos eles eram entregues em alimentos e não em dinheiro. Vamos lá. Lucas 11, 42. Que aflição os espera, fariseus? Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Então, dízimo da hortelã, arruda e ervas é o quê? Mantimento, alimento. Então, tirar o dízimo disso, né? Então, a gente já tem aqui, era alimento. E nesse cenário aqui, a gente ainda tinha lá, a parte do templo ainda estava de pé, né? Porque o Messias estava lá, não tinha finalizado ainda o templo de pedra, né? Que acontecia aí nessa época. O dízimo e as ofertas na época dos apóstolos e discípulos, o que tem lá para nós? Como a gente vem falando, não era uma forma obrigatória. Paulo, ele, por exemplo, ele anunciava as boas novas, né? Que é o evangelho. E mesmo assim, ele anunciava e ele tinha a atividade dele financeira, digamos assim. Então, ele era construtor de tendas. Então, ele tinha como se sustentar, né? Ele precisava de um trabalho. Significa o quê? Que ele não era sustentado pelo evangelho, como a gente vê hoje em dia aí os pastores sendo sustentados pelo evangelho. Quer dizer, o membro
tem que estar lá na religião, frequentando, devolvendo dízimo, trabalha a semana inteira. Muitos não tem nem, às vezes, o que comer, não tem nem como pagar um aluguel decente, né? Ganha ali o suficiente para poder se sustentar. Ainda tem que pegar e pagar o salário do pastor, que anda de carrão, que tá sempre lá de boa, né? Vivendo bem, os filhos estudando no colégio interno. Você não tem onde cair morto, né? Você não tem nem como pagar a escola particular para os seus filhos, mas você precisa devolver os seus 10% lá no templo pro pastor, porque você precisa fazer aí o avanço do evangelho, né? Pessoal, não dá, né? Não dá. Isso aqui já tá mais que claro que isso não é uma ordenança bíblica para você fazer. Sai disso, meu amigo, sai desse engano, tá te atrapalhando a vida, entende? Você é uma pessoa que deveria ser ajudada e não ser retirada do seu dinheiro pro seu sustento e da sua família, certo? E Paulo, ele recebia, às vezes, ajuda sim, mas era algo que era feito de forma não sistemática. Alguém queria dar uma doação, assim como você ajuda um pobre necessitado, alguém dava uma doação para ele, mas não era algo que você era obrigado a fazer e nem ele era obrigado a receber, entende? Ninguém tinha obrigação legal de sustentar ele, não foi essa a recomendação. Então a gente observa aí que é sempre de bom grado. A gente pega lá 2 Coríntios 9, de 7 a 13, vou ler para vocês. Cada um, esse aqui é bem básico, viu? Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais, ainda para repartir com os outros. Ou seja, se você for abençoado, você tem muitas bênçãos financeiras, de tempo, de qualquer coisa, você pode abençoar outras pessoas. Então, é para isso que serve o dízimo, sabe? Para abençoar pobres, necessitados, viúvas, órfãos, ajudar, é social o dízimo, entende? Não é para avanço do evangelho, como a gente vê no sistema religioso. E aí a gente continua aqui, né? Verso 9. Como dizem as escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos da justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Então, primeiro você recebe a bênção para depois compartilhar. O que a gente tem hoje são pessoas fazendo votos assim em igrejas, em templos, em que ela é coagido a doar até a roupa do corpo, porque se ela fizer isso, ela vai receber bênçãos do Pai. Mas peraí, ela ainda nem foi abençoada, ela tá lá passando necessidade, mas ela tem que tirar da família dela, ela tem que tirar do filho dela para entregar pro pastor, para entregar pro tempo de pedra, pessoal. Não é bíblico isso, né? Sai desse engano. E aí vamos continuar aqui. 12. Logo, duas coisas boas resultarão deste ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão ao Pai. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Quer coisa mais clara que isso? Pensa comigo, uma pessoa que está lá atrasando o aluguel, atrasando uma conta de luz. Ela não sabe de onde vai tirar dinheiro para poder pagar. Você acha que ela vai se sentir muito mais abençoada pelo Pai e cuidada pelo Pai se você, que é o vizinho, que é alguém que está próximo e que vê isso e tem necessidade e tem a possibilidade de dar R$200, R$100, enfim, pagar aquela conta, você sente que você vai estar convertendo uma pessoa, ajudando ela, porque ela tá orando para que o Criador faça um milagre na vida dela, porque ela não tem dinheiro para poder pagar. Aí você que percebe, que sabe, que toma consciência disso, vai lá e paga uma vez, ajuda uma vez, você acha que ela vai sentir que a oração dela foi atendida assim? Ou você acha que dando seu dinheiro para o pastor, para poder dizer que vai expandir o evangelho, né? Comercialização da fé. Quem que vai estar sendo convencido mais? Entende? Aonde que o evangelho está sendo pregado? Ao necessitado, a pessoa que está ali precisando daquela urgência ali, financeira, ou você entregando o dinheiro lá no templo, para poder construir mais templo, para poder fazer rádio, TV, né? É assim que funciona. Pensa bem, irmão.
Continuando aqui. Tiago 1,27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Te pergunto, existe alguma religião hoje que prega isso? Que tá 100% aqui? Ou todas estão contaminadas pelas doutrinas e filosofias do mundo? Para se pensar. Mateus 25, 42 a 46. Aí é o próprio Yahusha, né? Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando que o vimos faminto e sedento, como estrangeiro, nu, doente na prisão e não ajudamos? E ele vai responder: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, como que você vive a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho? Ajudando os necessitados. Porque se você fizer isso, você vai estar fazendo o que o Messias quer que você faça. Entende? Ele mesmo falou. E como que é, então, o dízimo hoje, no tempo atual, né? A gente tem, eu já falei para vocês aí, de onde que surgiu essa história, então, de dízimo, da onde que a igreja colocou essa história para todo mundo, nas igrejas protestantes, na católica, enfim. Isso aí foi lá, né? Como tudo que a gente vê que foi paganizado, que foi modificado, que foi criado, foi lá na época da igreja de Roma, né? Você tem aqui, com a entrada da apostasia, algumas mudanças ocorreram no seio do cristianismo apóstata. Em 585 d.C., no terceiro concílio de Macon, convocado por ordem do rei Borgonha, o qual reuniu os bispos de Borgonha e de Neustria, foram promulgados 20 cânones, e entre eles havia uma que determinava excomunhão de todos aqueles que não pagassem o dízimo para a igreja. Quase 2 séculos depois, sob o comando de Carlos Magno, o poder civil apoiou a legislação eclesiástica, confirmando-a como sanção civil, tornando então obrigatório o pagamento de dízimo à Igreja de Roma. Assim, a prática obrigatória do dízimo foi estabelecida por iniciativa da Igreja de Roma. Então, galera, a história tá lá, tudo tá lá. E aí a gente veio carregando, né? Porque as protestantes são as filhas, entende? Tá tudo contaminado. Então, infelizmente, isso que a gente tem hoje, essa história que a gente tem hoje, que é uma administração aí pelo medo, né? A religião, a fé pelo medo, pela culpa, vem aí. Sempre tá lá, dedinho de Roma, né? Então é isso. Aí eles usam Malaquias 3:10 para falar que a gente tá, né? Tragam o dízimo, todo o depósito do tempo, para que haja mantimento em minha casa. O que seria o mantimento, pessoal? Alimento, o que é? Alimento, né? Vai lá ver as traduções. Meu irmão, liberte-se desse sistema religioso que quer te escravizar disfarçadamente. Ele quer escravizar tua mente, tua vida e te fazer não viver o verdadeiro evangelho. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante das suas atrocidades. É a grande Babilônia, pessoal. Ajude o necessitado, viva a verdadeiro evangelho, a verdadeira boa nova. O que é então, né, que a gente tem que concluir? Eu vou falar um último verso aqui para a gente concluir. O que o Messias falou para os discípulos? Que a gente tem que agir como discípulo. Então, o que o Messias falou para o discípulo, né? Será que para a expansão do evangelho eu preciso cobrar? Eu preciso disso para poder expandir o evangelho? Ou eu posso ter um trabalho, falar e pregar e espalhar a boa nova independente? O que diz lá em Mateus 10? Mateus 10, vamos ver. Mateus 10, 5 a 9. A estes 12 enviou Jesus, Yahusha, dando-lhes essas instruções. Então o próprio Messias falou essas instruções. Não ireis aos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo vós a caminho, pregai que está próximo o reino dos céus. Então ele estava dando a recomendação para como você vai ser um discípulo. O que você tem que fazer? O id. O que é o id? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nas vossas bolsas. Ou seja, de graça recebestes e de graças dai. Você não pode cobrar para pregar o evangelho. Você não pode cobrar para pregar e para explicar as boas novas. Se você foi fazer faculdade de teologia, se você gastou com isso, beleza, mas
Ah, porque você quis. Mas você não pode fazer um sistema religioso, criar um CNPJ, colocar um monte de gente lá dentro, batizar, colocar um monte de ritual, que depois a gente vai falar isso em outro vídeo, e dizer que isso é ser um cristão, isso é ser um seguidor do Messias. Isso é ser um seguidor do Messias. Mateus 10, o próprio Messias falando o que é ser um seguidor do Messias. De graça recebestes e de graça dai. Então, pessoal, esse é o recado de hoje. Não caia nessa mentira do sistema religioso. Entregue o seu dinheiro, o seu mantimento, o seu dízimo, o seu tempo. Dedique em ajudar o próximo, os pobres, as viúvas, os necessitados. O dízimo, ele é único, exclusivamente social. É uma ajuda social. Beleza? Então esse é o recado de hoje.